Olá pessoal, aqui é o André Terra do CLP Fácil e hoje eu trouxe mais uma dica super interessante para vocês, que é como vocês criarem uma função simples. Tá? O intuito é imagina que você tem no seu programa um tipo de lógica que você precisa repetir várias vezes no programa, né? Então, para não ficar aquela bagunça, aquela lógica repetida dentro do seu programa, a ideia é você estar construindo uma função, que nem eu vou mostrar a seguir, com entrada e saída, né? Então, vamos adicionar aqui a função agora. Tá? A gente vai usar, a princípio, uma função simples. Tá? Existe também a function block, só que a gente vai estar passando isso em um outro momento. E hoje a gente vai falar do FC, o function. Então, vou colocar aqui o nome da minha função. Vou chamar ela de função simples. Mas poderia ter o nome que você quisesse. Tá? Então, ela vai chamar a função simples. Vou dar um OK aqui para a gente criar essa função. Pronto, está aqui, está criada. Agora que vem a parte importante para você configurar. Então, vamos montar um cálculo simples só para a gente fazer esse exemplo. Então, você vem aqui nesse menu superior aqui e clica nessa aba para você abrir essa aba. Você abrindo essa aba, você vai ter as variáveis onde você vai configurar dessa função. As variáveis de entrada, as variáveis de saída, as variáveis que são entrada e saída, as variáveis temporárias, tá? E depois você pode ter algumas constantes aqui. Algumas constantes que você pode estar criando com valor fixo para dentro da função. Então, no nosso exemplo, vamos colocar que seja um valor, um cálculo de uma média, por exemplo, né? Vou colocar aqui, então, o valor de entrada, valor 1. Vamos colocar que ele é do tipo inteiro. Vou colocar mais uma variável aqui, valor 2. Também do tipo inteiro. E na saída, vamos colocar o resultado desse cálculo que a gente vai fazer. E vou também colocar um item a mais aqui, só para a gente ver como que funciona. Vou colocar da divisão a sobra de uma divisão, por exemplo. E vou colocar algumas variáveis temporárias aqui, como por exemplo, soma, auxiliar da sobra. Acho que isso daí é suficiente para a gente estar fazendo um teste inicialmente. Pronto, feito isso, colocado as variáveis aqui dentro, tá? Agora a gente vai fazer a nossa lógica aqui na parte de baixo na network. Então, como eu vou querer fazer uma soma, vou colocar aqui uma adição. Adição, vou colocar o valor 1 que a gente já definiu, a variável valor 2. Isso vai dar a nossa variável soma, que é uma variável temporária. Então, aqui eu tenho variáveis de entrada e minha soma, que é a minha variável temporária. Então, feito a soma, agora eu vou colocar a divisão aqui, só para a gente mostrar também. Vou pegar uma divisão, onde a gente vai dividir o nosso valor soma por 2. Vou colocar aqui esse seja o resultado, que é a nossa variável de saída. Tá aqui, resultado. E vamos aproveitar também e colocar a outra variável que a gente criou, a sobra, né? Então, vamos colocar aqui mais uma função. Agora ela vai ser a função que vai... O mod, que é o mod, para quem não sabe, ele dá a sobra da divisão. Vocês vão ver a seguir. Então, eu vou colocar a mesma variável soma, o mesmo valor de 2, que é o valor que ele vai dividir soma dividido por 2. E se existir alguma sobra, ele vai jogar aqui. Vou chamar de auxiliar sobra. E esse valor dessa auxiliar sobra, eu vou jogar ela para a nossa saída, que está a nossa variável sobra. A gente já definiu. Pronto, feito isso, a gente salva o programa, compila, e vou vir agora aqui no meu OB1, que é onde vai estar rodando o meu programa, só para vocês verem. E eu simplesmente pego e arrasto a função aqui para dentro. E pronto, lá, ela já aparece o nome que nós colocamos, função.
e as variáveis que a gente definiu de entrada e as variáveis de saída. Tá? Então vamos colocar aqui no exemplo aqui, por exemplo, sei lá, 12, vou colocar o valor 6, vou chamar de tag 1, vou colocar aqui tag 2, só para a gente ver o resultado. E vou colocar mais uma função, que é aquela ideia agora, de se você tiver várias vezes repetidamente isso daí, esse mesmo cálculo, simplesmente agora a gente chamaria essa função e colocaria lá, ela já executaria o que a gente precisa. Né? Então vamos colocar mais um cálculo aqui. Por exemplo, 13, 2, colocar um tag 3 aqui, tag 4 para teste. 3 e tag 4. Pronto, feito isso daqui agora, vamos só descarregar esse programa e vamos fazer um teste para a gente ver como que isso vai funcionar, a nossa função que a gente acabou de criar. Tá aí, já estamos online, estamos com o nosso programa rodando. E você pode ver aqui a nossa função, o valor que nós colocamos, e aqui está o resultado. No caso, o que a gente tinha aqui? A gente está somando o valor 1 com o valor 2, então 12 somado com 6 dá 18. 18 dividido por 2, que era a nossa média, dá o valor 9. E a sobra, o que ele pega? Ele estava pegando a soma dos dois, que era 18, e a gente dividia por 2 também. Se sobrasse alguma sobra, ia aparecer aqui. Se não, nesse caso aqui, como o valor deu 18, e dividido por 2 deu 9 certinho, não sobrou nada. Então, por isso que está zerado. Aqui a mesma função com a mesma coisa. 13 mais 2 dá 15. 15 dividido por 2 daria 7,5. Né? Então, agora sim você vê que ele tem o valor aqui, o sobra 1. Por quê? 13 mais 2 é 15. 15 dividido por 2 daria o valor inteiro 7. Só que 2 vezes 7 é 14. Então, para 15 sobra 1. Então, por isso que sobrou o valor 1 aqui. Agora, se você quiser ver e relembrar o que tem aqui dentro da função, simplesmente você só clica 2 vezes na função, ela já vai abrir a função e você vê o cálculo aqui dentro daquela função que você clicou. Daquela instância, praticamente. Então, está aqui, ó, 18 e 9. 18, o valor que nós colocamos, né? 12 mais 6, que deu 18. Aí está aqui, 18 dividido por 2, que deu a nossa média. E depois a operação mod que pega a sobra da divisão. Se a divisão não for, o número não for par, né, e tiver uma divisão, então é assim que vai aparecer. Então, o que é isso também tem uma facilidade que, imagina que você tem várias funções dessa e você precisa, por exemplo, alterar uma função. Quer ver? Vamos fazer uma alteração aqui na função. Então, em vez de eu fazer a alteração em todos eles aqui, eu simplesmente venho na função aqui, clico nela e posso fazer a alteração que eu quiser aqui. Por exemplo, vamos fazer rapidamente aqui uma comparação. Vamos pegar um comparador aqui para a gente falar se o número que deu ele é par ou se ele é ímpar. Vamos ver como é que vai ficar. Vou pegar aqui então o auxiliar sobra. Eu vou fazer, se o auxiliar sobra for maior que 0, quer dizer que existe sobra, eu vou falar, então eu vou setar aqui minha variável, vou chamar de ímpar. Então, primeiramente, vamos colocar essas variáveis como saída, no caso, né? Vamos adicionar 2 variáveis, então a gente vai ter uma variável que vai chamar ímpar, vai ser do tipo booleana, e vou colocar a variável que vai ser indicar quando for par, também booleana. Pronto, já colocamos as 2 variáveis aqui. E agora vamos voltar onde a gente estava lá. Então, auxiliar sombra, vamos colocar aqui ímpar. Então, se tiver sobra, ela vai ser ímpar. Né? Agora, se a sobra... Vou até copiar isso daqui. Ctrl C, Ctrl V. Se a sobra for igual a 0, quer dizer que não existe sobra, então o resultado é par. Está aqui. Vamos salvar a nossa função e vamos voltar lá
já vai dar para a gente ver o bloco que a gente acabou de alterar. Ele está nessa cor vermelha agora porque ele está dizendo que foi alterado, né, os blocos, e que você precisa tipo dar um update nele, né? Então a gente vem clicando com o botão direito aqui, ele tem aqui, ó, update block, dar um update na chamada do bloco. Ele já deu o update e adicionou as duas variáveis novas, tá? Tem um jeito aqui que tem como eu dar update em todos os blocos do programa de uma vez só. Então aqui, só para a gente, vamos continuar o nosso exemplo, está aqui ímpar, e vamos colocar aqui essa nova saída par. Então isso é o que é interessante, você já altera o bloco e ele altera todas as instâncias que tiverem no programa. Ímpar e par. Então vamos deixar os mesmos valores e vamos descarregar o programa. Vamos ver o que vai acontecer agora, como que vai ficar esse nosso programa agora. Vamos monitorar agora. E tá aí, olha só que legal agora, só para a gente ter uma ideia. Continuou o mesmo valor, né? 12 mais 6 deu 18, 18 dividido por 2 dá 9, tá aqui, teve sobra 0. Como teve sobra 0, então ele é um número par, né? A nossa somatória aqui é um número par. Então tá aqui, ele está sinalizando que a nossa somatória é um número par. Beleza. E vamos ver o outro exemplo. 13 mais 2 dá 15. 15 dividido por 2 daria 7,5. Como eu estou usando variável inteira, ele só pegou a parte inteira, 7. E sobrou o valor 1. Está aqui. Teve sobra de valor, então significa que o valor da soma aqui, ele é ímpar. Então está aqui, ó, true, na parte ímpar. E o par ficou com false. Então, pessoal, é isso que eu queria passar, uma coisa bem rápida, só para vocês terem uma ideia sobre como fazer uma função, né, uma função com entrada e saída, mas é uma coisa muito útil para você usar no dia a dia. Tá? E se você gostou, compartilhe com seus amigos, curta a nossa página do CLP Fácil no Facebook, acesse também o nosso site, tá? clpfacil.com.br. E curta a nossa página e assine o nosso canal do YouTube. Valeu, espero que você tenha gostado. Obrigado e até mais!